Em Hanukkah nós celebramos a vitória do povo de Israel e da Torá de Israel sobre os gregos, que nos queriam fazer esquecer a Torá de Hashem. Mas a história também fala de uma outra vitória menos conhecida, em que os gregos foram derrotados graças à Torá de Israel. No Tratado de Avodah Zará, nossos sábios contam que os romanos lutaram 32 batalhas contra os gregos, mas essas foram guerras sem uma decisão, até que os romanos adicionaram o povo de Israel a eles e juntos eles venceram os gregos. Nossos sábios contam a respeito de uma série de perguntas que os romanos fizeram aos gregos e pediram para ouvir sua opinião. Essas perguntas continham uma armadilha. Os gregos não entendiam para onde os romanos estavam indo com elas. Só que, finalmente, nas respostas que os gregos deram, acabaram cavando uma cova para si mesmos e acabaram reconhecendo a superioridade dos romanos e do povo de Israel sobre eles. Sem delongas, vamos às perguntas. Eles perguntaram, Margalito, uma pérola e uma pedra preciosa, qual é superior a qual? A pérola é menos importante do que a pedra preciosa. Por isso que os romanos perguntaram aos gregos, qual das duas eu coloco na base e no pedestal, sobre a qual a outra se assentará? Em outras palavras, qual é a mais relevante? E nisso a resposta dos gregos foi que Margalita é base para a pedra preciosa. A pedra preciosa é mais importante e a pérola deve estar sob ela. Outra pergunta, uma pedra preciosa e uma inach. Inach é uma pedra rara. Qual delas é a mais importante? E os gregos responderam, uma pedra inach é realmente mais importante até do que uma pedra preciosa. Os romanos continuaram perguntando, e um rolo da Torá? Qual é mais importante? Inach e um rolo da Torá, qual é mais importante? E os gregos falaram, Inach é inferior ainda à virtude da Torá. O rolo da Torá atinge um nível mais alto do que todos. Visto que essa foi a resposta dos gregos, os romanos disseram a eles, vocês não sabem, mas nós fizemos uma parceria com o povo de Israel, para que a Torá estivesse do nosso lado. Portanto, mesmo de acordo com as respostas que vocês deram, nós somos o lado importante. Somos superiores a vocês e a vitória será nossa. Rabbi Levi Yitzhak explica o que estava por trás desse diálogo entre os romanos e os gregos. Os gregos, ao contrário dos romanos, se destacavam em sua sabedoria. O lado forte dos romanos eram as batalhas, as guerras. Como Yitzhak Avinu abençoou o avô dos romanos, e pela sua espada você viverá. Já os gregos, seu ponto forte era a sabedoria. E os 3 tipos de pedras, a pérola, a pedra preciosa, e o inach, sugerem 3 tipos de sabedoria. Primeira, a sabedoria das leis da natureza no mundo. A sabedoria do movimento nas estrelas dos céus era o segundo tipo. E o denominador comum desses 2 é que tratam de coisas tangíveis e materiais. E o terceiro, a sabedoria da filosofia, que é uma sabedoria mais abstrata e superior. A ordem dessas 3 sabedorias é de baixo para cima, do material para o espiritual. 1, a sabedoria da natureza, 2, a sabedoria dos corpos celestes, e 3, a sabedoria do campo abstrato da filosofia. E cada uma delas serve de base para a sabedoria do próximo nível. A palavra margalit, pérola, vem da palavra pé, que é a parte inferior do corpo, e por isso simboliza a sabedoria da natureza. A pedra preciosa é brilhante, tal como as estrelas, elas brilham no céu, etc. E terceiro, você tem a sabedoria do tipo inach, que é uma coisa rara, é uma coisa superior, é uma coisa inatingível, é a sabedoria da filosofia, e os gregos eram peritos nessas 3 sabedorias. Rabbi Levi Yitzhak encontra uma dica nas 3 letras que compõem a palavra Yavan, e elas simbolizam as 3 sabedorias. A letra Yud é apenas um ponto, uma letra quase indefinida, e ela simboliza o campo do abstrato, que não tem comprimento e largura, etc. E essa é a ideia da filosofia. A letra Vav é a descida do Yud
até um nível mais baixo. E esse é o momento onde da filosofia se passa para a sabedoria astronômica sobre as estrelas nos céus, até que finalmente você tem a letra Nun Sofit, que ela desce ainda mais baixo, que é a sabedoria sobre a lei da natureza, os fenômenos da Terra. Rabbi Levi Yitzhak ainda aponta que é uma maneira diferente de aprender isso. O sinal é um único ponto, ou seja, a inteligência nele ainda é menor. Já existe o Vav, que é uma coletânea de pontos que simboliza uma sabedoria maior, que seria a sabedoria dos fenômenos dos céus. E, finalmente, existe a sabedoria simbolizada pelo Nun Sofit, que tem muito mais pontos, que seria a sabedoria da filosofia. A palavra Yavan tem o valor numérico de 66. E 66 é 3 vezes 22, que é 3 vezes o número de letras, exatamente porque ela simboliza 3 tipos de sabedoria. E os romanos disseram aos gregos: vocês são mais sábios do que nós em todas as 3 sabedorias. Vocês têm pérolas, vocês têm pedras preciosas, vocês têm Inar, e nisso nós não podemos vencê-los. Mas o que? Existe um tipo de sabedoria que é a sabedoria da Torá. Como é a sabedoria da Torá comparada com as vossas sabedorias? E aí os gregos admitiram a grandeza da sabedoria da Torá. Nesse momento os romanos disseram aos gregos: sabedoria não é o nosso ponto forte. Mas o que? A palavra romano vem da palavra ramai. E ramai quer dizer trapaça. Eles eram netos de Esav, que caçava através das palavras da sua boca. E eles enganavam as pessoas. No momento que os gregos admitiram sinceramente a superioridade da Torá, eles falaram: agora a Torá e o povo de Israel estão juntamente conosco. E é por isso que Yavan ele vai enfrentar a sua derrota, e essa é uma história como a Torá de Israel derrotou a sabedoria dos gregos.